Fala galera! Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de treliça. O exemplo de hoje é esse F6.2 do Hibbeler 14ª edição. Então nós vamos estar jogando essa treliça aqui, nós vamos estar lançando essa estrutura lá no F2, é uma estrutura bem simples, será um vídeo rápido, e aí a gente vai ver como é que a gente faz isso no programa. Então eu vou minimizar aqui, para a gente poder lançar aqui no nosso programa. Então, primeiramente, como sempre, eu vou ativar o grid, vou ativar o snap para poder ter essa malha e o controle, né, dos meus movimentos. Aí eu vou selecionar o comando barra, e agora eu vou fazer esse primeiro triângulo, que é esse triângulo maior aqui. Então, na minha base, eu tenho a barra DA de 4 metros de comprimento, então vem 1, 2, 3, 4, e agora a barra AB, que tem 3 metros de comprimento, e a barra BD basta ligar, né, os dois pontos. Tendo feito isso, vou dar ESC para sair do comando. E aqui. Para movimentar na tela, basta segurar esse botãozinho do meio, né, do mouse, o Screen Roll. E aí a gente consegue movimentar na tela, tá bom? Então, para eu identificar a localização desse meu ponto C aqui na minha estrutura, eu vou criar uma barra auxiliar. Então, vou mostrar aqui para vocês como criar. Tá, como é que eu vou fazer? Eu vou criar essa barra auxiliar que parte na metade da barra DA, então daqui para cá, né, na metade dessa barra, até aqui nesse ponto C. Assim eu vou achar essa localização para poder criar a barra CA, que é essa barra que eu estou querendo. Então eu vou vir novamente, e agora eu vou criar essa barra que parte da metade até o ponto C. Eu sei que aqui na minha base eu tenho 4 metros, né? Então a metade será 2. Então vem 1, 2, e aqui eu puxo para cima. Como o meu grid e o meu snap estão ativados, então a utilização deles, né, então os meus movimentos estão restringidos apenas onde tem esses pontinhos. Por isso que acabou passando um pouquinho aqui, mas isso a gente consegue apagar, tá bom? Então eu vou vir aqui de novo com a barra, vou selecionar o ponto C. Percebam que eu não consigo selecionar o ponto C porque o grid e o snap estão ativados, né? Então para eu fazer isso eu vou ter que desativar aqui o snap, ou eu poderia desativar o grid também, que automaticamente seria desativado o snap, pois o snap é dependente do grid. Mas eu não vou desativar o grid agora, então desativado o snap, eu venho aqui no meu ponto C e conecto no meu ponto A. Vou dar ESC para sair do comando, vou ativar aqui o snap de novo. E agora eu vou apagar as barras auxiliares, essa barra auxiliar que eu criei para poder fazer a barra CA. Tendo feito isso, aqui nós temos nossa estrutura. Porém, como nós sabemos, uma treliça, né, é uma estrutura articulada, então nós devemos botar as articulações nas extremidades de cada barra. Para isso, eu venho aqui no menu, né, de articulação, de rotação, para colocar minhas rótulas. Vou minimizar aqui para poder visualizar o menu melhor. Então, eu seleciono minha estrutura e aí eu venho aqui nessa opção, que é para colocar as rótulas em ambos os lados do meu membro, e aplico em toda a minha estrutura. Perfeito. Agora eu já tenho a minha estrutura criada, então basta eu colocar a minha carga e os meus vínculos de apoio. Vou voltar novamente para poder ver como é a minha carga e meus vínculos de apoio. Então, aqui no ponto A eu tenho uma carga de segundo gênero, vai estar restringindo o meu movimento tanto na horizontal quanto na vertical. E já no ponto B eu vou ter uma carga de... Não, desculpa gente, desculpa. Vou apagar aqui. Apagador. Certo. Aqui no ponto A eu tenho um apoio de primeiro gênero, né? É um rolete aqui no ponto A. Então no ponto A eu vou estar restringindo o meu movimento apenas aqui, ó, nesse sentido horizontal. Enquanto no ponto B eu vou ter um apoio de segundo gênero, restringindo o movimento tanto na horizontal quanto na vertical. Beleza? Então vamos colocar isso aqui no programa. Então, estando aqui no programa, a gente vai colocar apoio de primeiro gênero no ponto A, nesse ponto, e um apoio de segundo gênero no ponto B. Então, eu venho aqui no meu menu de vínculos de apoio, vou selecionar meu nó, aqui o nó A, que é um apoio de primeiro gênero, que vai restringir o movimento na horizontal, como eu falei para vocês. Irei aplicar. Ele vai ficar desse sentido aqui. Então, eu irei rotacionar 180 graus, para poder ele ficar de acordo com a questão. Então, rotacionado, agora sim. Eu rotacionei 180 graus por quê? Porque o F2 ele tem como
positivo a rotação do sentido anti-horário. Então ele estava nesse lado aqui, e aí rotaciona 90, depois mais 90, dando 180 no total. Agora eu vou colocar meu apoio de segundo gênero no ponto B. Lembrando que esse apoio ali restringe o movimento tanto na vertical quanto na horizontal. Então eu vou aqui fixar o deslocamento em X e fixar em Y também. Pronto. Tendo feito isso, assim ficou o meu apoio. Por quê? Porque quando eu coloco a fixação tanto em X quanto em Y, o apoio, usualmente ele é colocado como em pé. Deixa eu mostrar para vocês como ele fica. Então, ele ficaria dessa forma se ele tivesse um ângulo zero. Então, quando eu vou rotacionar 180, ele fica como se fosse de cabeça para baixo. Para ficar igual na imagem, eu devo rotacionar ele em 90 graus. Rotacionando em 90 graus, agora sim ele fica de acordo com o exercício. Lembrando também que aqui no ponto D, nós temos uma carga pontual de cima para baixo, com magnitude de 30 kN. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo para essa carga. Eu vou colocar o nome dela como D, porque ela está sendo aplicada no ponto D. E agora eu vou colocar a magnitude dela, menos 30 kN, né, porque está sendo de cima para baixo. E o F2 entende como positivo de baixo para cima. Então, eu tenho que botar o sinalzinho aqui do menos 30 kN. Agora, vamos ver se nossa estrutura está de acordo. Aqui, 4 metros. E aqui, nós temos 3 metros. Então, lembrando que para utilizar esse comando aqui, que é para inserir a cota, dou o primeiro clique para selecionar meu ponto inicial, o segundo clique para selecionar o ponto final e o terceiro clique para mostrar a distância, o distanciamento dessa minha cota da minha estrutura. Então, vou dar ESC para sair desse comando. Vamos lá ver agora a questão. Perfeito. Então, nossa questão já está condizente com que... nossa estrutura já está condizente com a questão do livro. E agora nós precisamos fazer o quê? Tendo já nossa estrutura, apoios e carga, nós vamos definir os parâmetros do material e também a nossa seção transversal, para assim a gente poder verificar, visualizar os resultados desses esforços de tração e de compressão que estão atuando nesses membros da estrutura. Então, vamos aqui em parâmetros do material. Nós devemos criar um novo arquivo para essa estrutura, já que não tem nenhum arquivo, então eu vou criar aqui essa como sendo a treliça 3. Nossa treliça 3, e eu vou colocar ela como sendo de aço. Feito isso, como não foi especificado na questão nenhum parâmetro desse material, eu estou supondo isso, Então eu vou adotar esses valores aqui que me foram sugeridos. Vou adotar em toda a estrutura, vou clicar aqui para ser adotado em toda a estrutura, e agora eu vou definir minha seção transversal. Então, agora eu vou definir minha seção transversal, eu vou colocar que ela tem como formato I. Isso aqui é arbitrário, vou colocar o nome do arquivo como treliça 3 e vou finalizar aqui. Agora eu tenho que colocar as dimensões, dessa minha estrutura, dessa minha treliça. Então, as dimensões dessa seção transversal eu vou colocar como altura 500 milímetros, a base eu vou utilizar como sendo 200, TW, que é a espessura aqui da alma, como é chamado, eu vou colocar que tem 50 milímetros, enquanto TF, que é a espessura da mesa, essa dimensão aqui, eu vou colocar como 150 milímetros também. Vou clicar para aplicar em toda a minha estrutura e pronto. Agora basta eu salvar esse arquivo para poder visualizar os resultados. Então, venho aqui, salvar, vou colocar como treliça 3, e irei salvar. Prontinho, pessoal, agora está aqui nossa estrutura, então vamos visualizar nossos resultados. Aqui estão nossos resultados, esse daqui é o formato padrão do programa. Lembrando que os esforços de tração, que são os esforços positivos, eles são desenhados em cima dos membros, na parte superior, enquanto os esforços de compressão, eles são demonstrados na parte inferior desse membro, e isso de acordo com a convenção de sinal do próprio F2. Então, a convenção de sinal aqui diz que nos diagramas, os valores positivos, eles são plotados na parte superior do membro. Aí a gente pode estar alterando a escala de visualização desses diagramas, desse resultado. A gente pode estar aumentando aqui no potenciômetro ou diminuindo até ficar somente com os valores, somente com os números. Assim eu acho melhor a visualização das treliças, já que a gente está querendo saber somente os valores, que são os valores de tração e compressão. Então eu venho em Display, eu venho em Options, Text Display Size,
e vou colocar como large para aumentar o tamanho desse meu texto para visualizar melhor. Então, aqui a gente já consegue ver quais são os membros que estão sofrendo tração, os membros que estão sofrendo compressão, e a gente também consegue visualizar, vindo aqui em Display, Reaction Values, visualizar quais são as reações de apoio. Então, como eu disse, aqui no ponto A nós temos um apoio de primeiro gênero que estava restringindo esse movimento na vertical, então nós temos esse movimento na horizontal, então nós temos essa reação aqui de apoio, né, na horizontal, enquanto aqui no apoio do ponto B nós temos duas restrições, né, que é tanto na vertical, no eixo Y, quanto na horizontal. Entendo assim, então, essas duas reações de apoio de 30 e 40 kN. Além disso, os membros que estão sofrendo, que estão tendo essa reação de tração, são os membros DC e o CB, que são esses superiores, enquanto o nosso membro inferior aqui, que é a barra DA, está sofrendo esse esforço de compressão de menos 40 kN. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham ajudado vocês e até a próxima.